inimigo que não existe. Inimigo invisível. Não sei o quê. E a procura por um técnico? Urgente? No Então, Corinthians? Abel, ainda sobre treinador... Ou ganhou ontem? Não. Estilo Brasil. Estilo Brasil, não. Deixa o interino, foi bem e tal. O diretor de futebol do clube falou que não dá tempo de ficar esperando o treinador. A necessidade é para ontem. O Corinthians tem a consciência disso, obviamente, né? Teve uma semana de jogo segunda, quinta e o próximo é domingo, né? Então tem um jogo muito em cima do outro. Mas chegar o treinador no sábado, se ele não for para o banco no Mineirão domingo contra o Cruzeiro, ele já vai estar participando ali, né? Para talvez estrear contra o Vasco, semana que vem, em São Januário, né? São os próximos jogos do Corinthians. E ainda sobre treinador, né? O nome do Fábio Carille foi citado ontem, perguntado ao Fabinho, ele despistou, ele não... Falou, olha, a gente está negociando, conversando com alguns técnicos, né? Hoje o jogo do Santos também é muito importante, além de ser um jogo para o Santos tentar continuar no G4 da Série B, porque o Fábio Carille vai se manifestar depois do jogo. 19h hoje no Castelão tem Ceará e Santos. O Carille publicamente não se manifestou depois dessa conversa do interesse do Corinthians. O Marcelo Teixeira, presidente do Santos, sim, se manifestou. E a Natália Ferrão tem as informações. Quem tem as informações desse assunto chama-se Natália Ferrão. Ah, é? Essa que tem a informação. Podemos falar agora. Jogar a palavra para ela? O que ela falar, eu assino embaixo aqui. Não, então, fale aí, Natália. Há uma insatisfação nítida e externada pelo presidente do Santos em relação a toda essa especulação. O Santos e o seu departamento de futebol nega qualquer tipo de contato do Corinthians por um interesse com o Carille. Não recebeu Inclusive, nem... o Marcelo Teixeira fez uma postagem. Não recebeu nem do empresário, que é o Pitombeira, do Carille, e nem do Corinthians. O Santos não trabalha com a saída do Carille, mesmo com uma derrota contra o Ceará. Só se ele pedisse demissão, por exemplo. A não ser que ele pedisse demissão, porque aí é uma outra situação. E as informações que vêm, assim, do que a gente vai apurando, é que negociação direta com o Carille não tem. Muito se fala, tem muita informação, mas não o que a gente tem do conseguiu Corinthians apurar com o Carille? Diretamente com ele, não. Talvez com o Pitombeira, que está em Portugal. É o representante, né? Que é o representante. Estão falando com o empresário, estão falando com o Carille. Está em Portugal. Não, é diferente, né, Abel? Não, mas que está em Portugal, o Pitombeira está em Portugal, ele esteve. Se o empresário toma conta da carreira do cara... Não faria sem autorização, você está querendo dizer? Que não falaria com o Corinthians se o Carille não tivesse autorizado? O Pitombeira está em Portugal, ele esteve no CT recentemente, gerou toda uma história em cima. O Pitombeira, em relação a isso, foi tratar assuntos no CT Joaquim Grava. No Corinthians. Na semana retrasada. Na semana passada, na verdade. E a informação sobre isso é que teria ido falar sobre jogadores que ele cuida, que ele é dono do passe, ele trabalha com o Lucas Veríssimo, que era um jogador do Corinthians. Pede de aproveitar e vem cá. Eu trabalho com informação. A informação que eu tenho é essa. Nem Carille, nem Santos têm contato direto, ou o Santos, principalmente, não teve nenhuma intenção manifestada nem pelo empresário do Carille e nem pelo Corinthians. Tanto é que o presidente ontem fez uma postagem falando do respeito e da boa relação. Nem com o empresário do Carille ou com o empresário do Carille pode ser? Abel, a informação... Eu vou de novo. Eu estou te perguntando. A informação que eu tenho, o Santos não recebeu nem do empresário do Carille, nem do Carille e nem da diretoria do Corinthians a intenção da saída do treinador. Até ontem à noite, a informação é essa. Porque eu tinha entendido errado. Eu tinha entendido você dizendo que, não, com o empresário do Carille pode ser, mas com o Carille direto não. Aí eu falei, é a mesma coisa. Não, de informação... Se falou com o empresário, está falando com o Carille. De informação pro Santos. O Santos não recebeu nada de absolutamente ninguém. Então, o que se tem é isso, né? E se há uma negociação, há com o Pitombeira. O Pitombeira está em Portugal, trabalhando alguns atletas que ele tem, mas para o Santos não chegou nada. O que pode mas não dá para descartar absolutamente nada. Pode ter novidade aí, né, Nath? Por exemplo, hoje, depois do jogo do Santos contra o Ceará, se partir do Carille pedir demissão. Sim. Meu último jogo foi hoje, estou indo embora. Aí tem um contrato, se o treinador for demitido, tem uma multa para ser paga. Se ele pedir demissão, ele tem uma multa para pagar o Santos. Está no contrato isso. 2 milhões? E tem uma multa ainda a ser resolvida. E tem a situação do VAR em Nagasaki, que está na FIFA. Convenhamos, para os clubes grandes, 2 milhões uma multa para tirar um técnico é pouco. Não é um valor assim exorbitante. Não é. Então vamos ver. Que para o Corinthians tivesse que pagar isso ainda, né? Já tem o Mano pagando, tem o Antônio Oliveira e entraria mais uma. Mas de fato, 2 milhões para um clube acho que não inviabiliza a situação. O Corinthians tem a expectativa do Ramon Dias, né? Que na temporada passada foi um dos pilares para a permanência do Vasco na Série A. Ele ainda está vinculado, se você entrar no bid da CBF, ele ainda está vinculado ao Vasco. Então, as conversas avançaram muito
e muito se questiona ali se o desfecho acontece hoje, se não acontece, mas muito no trabalho de informação e pouca certeza, Abel. Quem tem mais a cara do Corinthians, Ramon Dias ou Carille, com esse elenco? Boa pergunta. Ou ninguém tem? Boa pergunta. O Carille, me parece que se o Corinthians contratar... É uma relação afetiva, né? Está contratando muito pelo histórico. Já trabalhou no clube, conhece o clube, foi campeão no Corinthians, tricampeão paulista, campeão brasileiro. Eu acho que está mais ligado ao histórico do que uma avaliação de momento desse grupo, que o grupo pode oferecer ou pode deixar de oferecer. E o Ramon Dias é um técnico muito experiente, né? Muito rodado, que teve esse trabalho recente com o Vasco e conseguiu a pontuação para evitar o rebaixamento. Do Brasil, o Ramon Dias tem isso para apresentar e tem uma carreira que é consolidada de muito tempo, enfim, de outros lugares também que ele trabalhou. Um trabalho com uma situação semelhante que ele pegou no Vasco ano passado. Sim. É isso, né? Mas qualquer um que chegue vai precisar de reforço, Abel. Qualquer que seja o treinador. Isso aí eu também acho. Vai precisar de reforço, porque a sequência do Corinthians é difícil. A todos os times, mas Sim. na situação que está... É que é difícil a gente falar em relação a fazer uma comparação, porque a gente não sabe o que espera do Corinthians no extracampo, que tem acontecido diversos episódios. Mas se a gente pensar tecnicamente a qualidade do elenco, eu acho que ele teria mais condições de salvar o Corinthians do que o Vasco que ele salvou. O Ramon Dias. O Ramon Dias. Assim, em relação... Acho que o elenco do Vasco da temporada passada que ele salvou não era tão qualificado quanto do Corinthians ele chegou, hoje. Você tá dizendo. Quando ele chegou. Daí depois tem... reforços. Não, depois chegou e tudo mais. Então, assim, pensando no momento de chegada, acho que não é uma diferença grande também. Não é que, nossa, o Corinthians é muito melhor do que o Vasco do ano passado. Não é nesse sentido. Mas quando ele chega, técnico, aí né? depois vem Verratti, tem tudo mais, né? O Corinthians, então, acabamos de falar. Chegaram reforços, ajudaram o Ramon Dias e o Vasco se salvou. O Corinthians precisa de reforços para quais posições? Para mim, volante, assim, para jogar do lado do Ranieri, acho que seria uma peça ali. Porque eu, pelo menos dentro do que eu penso, mas acho que vai depender muito do que o técnico pensa. Acho que o Bidon tem feito evoluído muito, tem jogado muito bem, mas acho que ainda o time fica muito exposto. Acho que eu teria um outro jogador com mais saída de bola para jogar com o Ranieri e com o Bidon. Alex Santana, então, uma Pode boa. ser, esse acho que é um bom reforço, pensando no que o Corinthians precisa para o time titular. Acho que ainda um zagueiro seria importante. Dois laterais. Principalmente esquerdo, por conta Mais da zagueiro? questão do Palácio. Porque chegaram só nessa temporada o Torres, o Gustavo Henrique e o Kaká, os três. Sim. Os três. Mas eu acho Precisa que de mais. Eu Pra ser buscaria titular? mais um. Eu buscaria mais um para ser titular. Um volante, acho que seria importante, e um atacante de lado, assim, não para rivalizar com o Wesley, mas para jogar junto. Para ser um Wesley, o Alberto e ter mais uma opção de um jogador mais... Ponta para o lado direito. Seria, teoricamente, para repor até o Gustavo Silva, né? Que estava no elenco, agora você não tem como contar. O Fabinho até falou ontem que não conta mais com ele. Você pode usar o Romero ou o Wesley, né? Ele não conseguiu a liberação. Na verdade, ele foi para a justiça para conseguir a liberação. Inicialmente ele não conseguiu, mas o Fabinho Soldado falou, não, a gente não conta mais com o jogador. O jogador estava treinando até ontem. Né? O Corinthians quitou os atrasos todos. A gente está contando com o jogador até ontem, na véspera de um jogo importante. Ele saiu, então ele saiu, vai sair mesmo. Agora, como vai ser a saída, se vai demorar para conseguir voltar a jogar, é outra conversa. Pelo que pouco que eu vi de repercussão de torcedores do Corinthians, não lamentaram, não. Não, falaram que ia levar no aeroporto. Ah, é? Teve isso? Teve gente falando, Baby... eu levo no aeroporto. Fiel falou? Onde eu tenho que... Baby não se aperta, não. Grande corneteiro, hein? Esse aí corneta. Vamos falar de seleção brasileira.